Hoje eu vou mostrar a vocês o bloco Catavento, o bloco escolhido para a quarta colcha do enxoval da noiva. Preparem os seus corações, porque hoje a aula está fantástica. E no final, a história do bloco, para vocês que me pedem isso, com muito amor. Vamos para a nossa aula? Antes de iniciar o nosso passo a passo, quero te convidar para assistir um vídeo que eu fiz há alguns meses atrás sobre o bloco Catavento, onde eu ensino a técnica do HST para a otimização na execução dos seus blocos cataventos para uma capa de almofada, por exemplo, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Espero que vocês assistam, porque tem dicas valiosas naquele vídeo, ok? Agora vamos para a nossa aula. A técnica que eu vou ensinar agora é como manter as estampas que têm um direcionamento vertical nos cataventos de forma que todas as pás do catavento tenham a imagem no sentido vertical e não tombadas para o lado ou de ponta cabeça. Embora a estampa que eu estou fazendo essa aula não seja uma estampa bem clara, tipo de um bonequinho, de pezinho, de coração, todos em pezinhos, eu fiz propositalmente e depois eu vou explicar o porquê, combinado? Vamos observar o nosso catavento agora com o direcionamento correto. Todas as flores, todas as hastes estão no sentido vertical, que foi o projeto do design dessa estampa. Então, considerando isso, nós vamos ver agora como que fica sem a técnica. Todas as flores estão tombadas. Aí você vai dizer assim: Elô, essa estampa ninguém vai se importar se as flores estão tombadas, se elas estão em pé, porque é uma estampa muito misturada. E eu vou dizer a você, você tem razão nessa parte, porque eu peguei uma estampa que aos olhos de todas as pessoas que não conhecem o verdadeiro patchwork, isso vai passar completamente despercebido. Porém, o que eu aprendi de mais lindo na execução da nossa arte é o carinho, a atenção para cada detalhe do projeto em si e principalmente pela pessoa que criou a estampa. A pessoa que criou essa estampa criou ela voltada toda para o céu. Todas as flores com os seus caules estão voltados para o céu, como brindando a vida. Então, colocar toda a estampa da forma original que ela foi criada é um ato de amor, tá? Sem contar que as pessoas leigas vão ver e não vão enxergar. Porém, quem faz o patchwork de coração vai olhar e pensar: que pena que ela não teve esse cuidado. Espero que você tenha entendido que é mais um cuidado, mais uma informação, mais uma técnica que vai agregar muita coisa boa no seu caminho, no seu futuro, nos seus trabalhos, nas suas encomendas, onde as pessoas vão ver o cuidado que você tem com os mínimos detalhes.
vamos fazer aquilo que nossa mãe sempre ensinou. Faça tudo certinho, mesmo que ninguém veja. Eu acho isso o máximo. Eu acho que a gente está aqui para fazer essa diferença dentro do nosso trabalho. Todo carinho, todo cuidado é pouco. Vamos para a nossa aula? Nós vamos precisar de 2 quadrados neutros de 12 centímetros e 2 quadrados estampados de 12 centímetros. Nossa estampa está na vertical, como eu já mostrei. E agora vem o detalhe mais importante da técnica, mostrando novamente que a estampa deve estar na vertical para você. E antes nós desenhávamos no tecido neutro as marcações das costuras e do corte. Agora não, nós vamos desenhar no tecido estampado, mas tomando o cuidado da estampa estar na vertical, olhando para você na vertical. Se ela estiver deitada, vai dar errado. Então, observe, porque eu repito, porque eu sou meio distraída quando estou trabalhando. Se eu não prestar atenção, já era. Então, eu vou repetir. Estampa na vertical, olhando para você. E as marcações da costura e do corte desenhado no avesso da estampa e não no tecido neutro. Combinado? Outra coisa muito importante, você vai riscar as marcações, uma voltada para a esquerda, uma linha diagonal de baixo para cima para a esquerda e outra para a direita, formando a letra V na sua frente, tá? Você vai costurar as duas dessa maneira, repetindo igual um gravadorzinho. Estampa virada para o avesso e as marcações na estampa. E a estampa com a vertical para cima. E as marcações contrárias. Uma para a direita e outra para a esquerda, ok? Muito bem, já fiz a costura de margem de costura nas paralelas da linha diagonal. A margem de costura que nós usamos aqui foi a de 0,75 centímetros ou 1/4 de polegada, tá? Agora vamos fazer a separação dos 2 triângulos nos 2 quadrados que nós já costuramos. E vamos assim transformar esse quadrado no HST que a gente tanto ama. Agora vamos abrir, lado escuro eu coloco para cima, já tombo para que a costura fique escondidinha lá, tá? Quando é possível, né? Então eu já vou tombar todos eles, eu vou assentar as costuras, é muito importante assentar as costuras para eu mostrar para vocês o resultado, então, desse corte que nós fizemos da maneira como foi feita. Diferente do tradicional, correto? Então, 1 minutinho eu já vou assentar todas as costuras, já estou voltando. Muito bem, voltei. Esses tecidos saem bastante fiapinhos, né? Parece que foi desfiado. Muito bem, já passei com o ferro, eu assento a costura, todas as costuras com o ferro de passar roupa, tá? E agora nós vamos, então, observar que todas as estampas estão voltadas para o lado, para a vertical. O direcionamento de todas elas, assim que a gente monta
o catavento estão todas para cima, como foram sonhadas, desenhadas, fabricadas e vendidas e chegaram em nossas mãos. Agora nós vamos refilar todos os nossos quadrados em 14 centímetros. Posicione a linha de 45 graus da sua régua e corte, tirando somente o excesso, porque o quadrado, basicamente, ele já está no tamanho de 14 centímetros. E o que você vai fazer é alinhar bem a linha da régua de 45 graus. Essa linha tem em todas as réguas. Às vezes a pessoa olha uma régua pequena minha e fala, a minha régua é aquela grande. Não tem, ela tem, tá? A linha é igual à minha. E você pode fazer, ó, peguei uma lá na minha sala de aula para mostrar para vocês que qualquer régua que tenha o ângulo, você consegue colocar no centro do quadrado e limpar, tirar todas as ferpinhas que ficam, tá? As rebarbas. Caso a sua régua não tenha nenhuma marcação de ângulo, você mesmo pode fazer essa marcação, tá bom? É bem simples de fazer. Se sua régua tem 15 centímetros de altura, você vai contar 15 centímetros no comprimento. Então, normalmente são 3 quadradinhos de 5 na altura, você vai contar 3 quadradinhos de 5 no comprimento. Vai colocar uma fita crepe bem na marcação de 15 centímetros. E em seguida, você vai cruzar uma outra fita crepe no sentido da diagonal, ligando o centro da ponta da régua até chegar no 15 centímetros de altura. Eu resolvi fazer uma imagem porque para explicar eu demoro muito. E você olhando na imagem você vai entender. O mais importante é que você coloque a fita crepe bem no ângulo do quadradinho, na pontinha de cada quadradinho, tá? Para a sua marcação ficar correta. Bem no encontro dos quadradinhos, você vai colar um lado da fita crepe. E aí é só posicionar da maneira como eu estou mostrando no vídeo e tirar as rebarbinhas. Espero ter ajudado. Eu vou refilar tudo aqui e já volto. Todos refilados. Agora nós vamos então para a montagem do nosso catavento. Pronto, montadinho, todo certinho como a gente idealizou. E agora então nós vamos para as costuras. Tombe um quadrado sobre o outro na vertical, coloque um alfinetinho para saber onde você vai costurar e costure. Você pode tombar na vertical, pode tombar na horizontal. E finalizar com a costura central, ok? Eu vou para a máquina e vou fazer as costuras necessárias para adiantar um pouquinho aqui o nosso vídeo, ok? Costuras feitas, perfeitas e maravilhosas. Agora nós vamos juntar as duas partes, tombar direito com direito e fazer a costura central. Vamos fazer a emenda juntos. Olha, você vai colocar direito, vai unir as costuras, vai pegar. Agora eu vou explicar para vocês onde você deve passar a máquina, tá? A costura. Nós temos uma costura diagonal e nós temos uma costura vertical. A vertical uniu os blocos, a diagonal uniu os triângulos. Você vai passar a costura para emenda bem no cruzamento das duas costuras. Onde cruza a costura da diagonal com a vertical, você vai costurar nesse cruzamento. E aí você vai ter
a emenda perfeita, tá? Se você faz uso do alfinete, fique à vontade e pode até passar com alfinete fino, que não vai ter problema. Fez a marcação direitinho, gente, é só alegria. Olha como a emenda sai perfeita. Aí, então, é só completar a costura do bloco. Após fazer toda a emenda da lateral, você vai abrir essa costura e assentar com o ferro, tá? Abre a costura central e assenta com o ferro para não ficar com aquele grosseirão no meio do bloco, ok? O catavento é um dos blocos mais fáceis de fazer. Ele tem uma história muito bonita. Não esqueça que no final do passo a passo eu vou contar a história, um pouco do que a gente conhece da história do catavento. Acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Nós vamos refilar com 12 centímetros e meio a partir do meio do bloco para fora, tá? Então, você coloca 12 centímetros e meio no centro do bloco e tira todas as rebarbas, que são poucas, né? Mas tem que ser tirada todas as rebarbas do bloco, ok? Então, o bloco ficou com 25 centímetros, porque nós temos 12 centímetros e meio em cada lado, correto? Muito bem, refilado, lindo. Vamos checar tudo certinho, estampas na vertical. O bloco ficou com 25 centímetros. O avesso dele ficou perfeito, maravilhoso. Tudo certo nesse bloco aqui. Agora eu vou pegar aquele outro bloco que eu fiz e vou colocar do lado, só para vocês verem que fica realmente bem diferente depois que a gente entende do assunto. Gostaram da técnica? Coloque lá nos comentários. Elô, eu gostei da técnica, sim, da direção dos blocos do catavento. E também, se você puder, me deixe o like, clica no like, se inscreve no canal. Eu vou ficar muito grata, muito inspirada em fazer novos vídeos com dicas perfeitas e maravilhosas para vocês, tá bom? Aqui tem uma pequena sugestão de uma colcha para se fazer rapidinho. Eu achei que os blocos ficaram num tamanho muito grande, poderia ter feito com um bloco menor, mas para você ter uma noção dessas cores e como ficaria a composição, tá bom? Foi só um mimo para vocês. Vamos para a segunda técnica, que é o catavento embutido, e para isso nós vamos precisar de 8 faixas de tecido de borda, medindo 6 centímetros de altura por 25 centímetros no comprimento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 quadrados de 9 centímetros no tecido neutro, cortados na diagonal, formando 4 triângulos. 2 quadrados no tecido neutro também, de 16 centímetros, cortados em triângulo. 2 quadrados de 15 centímetros na estampa e 4 quadrados de 6 centímetros, porém não podem ser cortados, devem ficar inteiros, ok? Mas antes, deixa eu mostrar meu molde para vocês. Observe bem os detalhes, porque esse bloco é rápido e fácil de fazer, mas ele tem muitos detalhes a serem observados, tá bom? Ele mede 25 centímetros de comprimento por 6 de altura. Na ponta do lado direito, olhando aqui, vocês olhando para o molde, nós vamos colocar o quadradinho de 6 centímetros na diagonal, voltada da direita
da esquerda para a direita a costura, tá? Observa cada item, em que sentido é colocado o triângulo, o quadrado e onde ele vai ser costurado. Tem várias medidas, uma de 16, outra de 6, que no decorrer do passo a passo vocês vão entender, mas vocês vão anotar, principalmente, que a faixa de 16 centímetros é a mais importante, tá bom? Então, eu vou voltar com o molde para mostrar para vocês que tem o número 1, e o número 1 significa que esse é o primeiro molde. Agora, vamos para o número 2, que nada mais é do que o quadrado de 16 centímetros que você cortou e se tornou 4 triângulos, ok? Esse é o molde número 2. Eu não cortei o quadrado porque eu uso muito para explicar nas aulas, tá? Mas são 4 triângulos, ok? E são 8 faixas. 4 faixas vão com o quadradinho e 4 não. Esse é o triângulo número 3, é o molde número 3. Ele tem uma indicação ali com a flecha e ele é do quadrado de 9 centímetros, tá? Aquele quadrado de 9 centímetros é esse triângulo cortadinho, bonitinho. O molde número 4 também é uma faixa de 25 centímetros por 6 de altura e ela tem uma marcação muito importante, que é a marcação de 16 centímetros, tá? Com uma flechinha indicando uma costura. E o molde número 5 também é um triângulo de 15 centímetros e tem uma escrita nele que eu vou explicar na aula, então vai ficar repetitivo se eu ficar falando tudo aqui. Mas eu estou mostrando para vocês os moldes. Deem um print, façam, coloquem no envelope bem grande, escrevam bem grande, molde do bloco catavento embutido, ok? Essa é uma dica que vale milhões. Se você não tem esses milhões para me dá um like, se inscreva no canal, faça um comentário, porque, gente, eu faço com muito amor para vocês. Vamos iniciar então. Você vai pegar apenas 4 faixas das 8 que cortamos e os 4 quadradinhos. Você vai pegar os 4 quadradinhos, já estão riscados na diagonal no seu avesso. Então, você vai riscar os seus quadradinhos, mas eu estou mostrando item por item porque tem um sentido, tá? A costura tem o sentido correto. Lembra que eu falei da direita para a esquerda? Então, você vai ter que posicionar os quadradinhos da direita para a esquerda também, tá? Eu estou mostrando, eles estão de frente para vocês. Muito bem. Todos riscadinhos no avesso, todos agora vão ficar na direção correta. Por isso que eu coloco o molde sempre sobre a minha mesa, para que eu não me perca e não me distraia. Então, com o molde ali, eu vou seguindo exatamente os posicionamentos desse bloco. É muito mais fácil, tá? Então, eu vou só posicioná-los ali e vocês sabem que vou costurar nessa marcação. Todas nós vamos fazer isso com facilidade. Então, eu já vou pular essa parte e vou trazer tudo costurado, ok? Muito bem, todos costurados, já assentei a costura com o ferro elétrico e agora eu vou mostrar a vocês como nós vamos refilar e deixar essa faixa pronta para continuarmos, tá? Nós precisamos cortar o excesso de tecido embaixo do quadrado. Normalmente, as pessoas cortam os 2 últimos tecidos quando fazem esse tipo de costura. Porém, eu mantenho a costura de baixo e a de cima.
Óbvio, né, Elô? E retiro só a do meio, porque a linha, o tecido de baixo, para mim, vai servir como um suporte, um guia, para eu não entortar o meu bloco. Então, eu vou retirar apenas o tecido do quadrado, que não vai aparecer, que vai ficar no meio, né, como um sanduíche. Então, eu vou tirar o recheio desse sanduíche, tá? E vou refilar todos dessa forma. Estou mostrando bem como eu estou fazendo a primeira faixa. Observem todos os itens, todos os segredos estão aqui, nesses detalhes, nessas dicas que eu estou passando. Olha como é importante o tecido de baixo ficar, tá? Quando a gente corta os dois de cima ou os dois de baixo, nós ficamos sem um parâmetro. O de baixo, ele dá sustentação e ele dá a exatidão nos cortes e nas costuras. Nos próximos, eu já vou refilar a lateral. Refilar simplesmente seria aí retirar as rebarbinhas do quadrado, alinhando com a faixa, tá? Então, aí não tem segredo, é só pôr a margem da margem da régua no final da peça, que é 6 centímetros, e retirar as rebarbas. Eu vou fazer isso com todos eles e já volto. Prontinho, todos em ordem, todos perfeitos. Agora nós vamos então, eu vou montar o nosso bloco lado a lado com o molde. Assim você sempre vai poder conferir, tá? Então agora é a hora do molde número 2, aquele quadrado 16 que nós cortamos em triângulo, tá? Então é o quadrado neutro e a posição que ele é costurado. Observe, na linha 16 do molde, ele vai ser colocado na diagonal, tá? Assim você observa bem, é gostoso acompanhar o molde, tá bom? Você vai pegar então o triângulo no tecido neutro e posicioná-lo como está posicionado no molde. Vai colocar um alfinetinho e vai fazer isso nas 4 faixas, deixando já o 1 e o 2 prontos, esperando a vez para completar o bloco, tá? Então, alfinetei todo mundo, vou para a máquina e já vou costurar, tá? Não esqueça que é direito do tecido com direito do tecido. Já vou trazer todos costurados. Prontinho, todo mundo costurado, fiz um pezinho de máquina, tá vendo? Olha que bacana. Então agora tem uma dica hiper importante para vocês. Depois que você costura e tombou o tecido, você vai pôr o ferro sobre o lugar que você costurou, vai contar até 1, 2, 3, mas não vai espalhar o ferro, porque nós estamos trabalhando com diagonal aberta, com um corte em diagonal, a trama fica aberta. Se você ficar passando o ferro, esse tecido vai esticar e vai te dar trabalho. Então, basta você assentar a costura, colocando o ferro sobre o lugar, somente o lugar que você costurou e contando 1, 2, 3, tá? Eu coloquei ali em cima do molde para você ver que estamos com a etapa 1 e 2 fechadinha, tudo certo. Agora nós vamos para o molde número 3 e número 4, que são o triângulo e a faixinha. Então aí é também muito importante prestar bastante atenção para que você tenha um resultado rápido e bonito e perfeito no melhor que você puder fazer, né? Que nós podemos fazer. Muito bem, o número 4 está aí de frente para você e eu quero que você observe que do lado direito eu fiz uma marcação de margem de costura com 16 centímetros de baixo para cima e uma flechinha indicando o lado que você tem que fazer essa marcação. É do lado direito da faixa, olhando para você.
tem o sentido certo, gente. Se inverter isso aí, você vai ficar triste, chateada, tá? Muito bem, então você vai fazer essa marcação. Eu pego meu moldezinho e já vou riscando todas as minhas faixas, tá? E a partir dessa marcação, eu já sei como colocar o meu triângulo. Eu coloco o triângulo, o alfinete em todos e vamos para a máquina costurar todos eles juntos. Muito bem, já costurei. Agora chegou também a hora de outra dica muito, muito importante, tá? O posicionamento da faixa já é marcado no molde número 1, essa faixa que nós costuramos agora, mas eu quero deixar aqui a dica sobre assentar a costura do triângulo, tá? Quando você tirar da máquina o triângulo, você vai assentar a costura, da mesma forma que eu já expliquei em relação ao outro triângulo. Você vai colocar o ferro sobre o triângulo, porém, não vai passar o triângulo. E, pode ver que nem o giz da marcação eu tirei. Eu só encosto o ferro, coloco o ferro sobre a costura, onde eu costurei, conto até 3 e tiro. Eu não passo triângulo nem para frente, nem para trás, nem para os lados. Eu só encosto o ferro na costura para assentar a costura. Estamos trabalhando com tecido fragilizado pelo corte na diagonal, ok? Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês o nosso número 1 e o nosso número 2, só para vocês acompanharem no molde a etapa que nós estamos. Nós estamos exatamente nessa etapa em nosso molde. Agora nós vamos colocar a última parte, que é a parte número 5, tá? Então nós vamos posicionar, preste bastante atenção no posicionamento da faixa número 5. Antes do posicionamento da faixa número 5, outra dica de milhões. Escreva em seu molde que essa margem de costura que eu desenhei para a direita, ela é desenhada com o tecido para o lado do avesso. Anote aí no seu molde. Esta margem de costura deve ser feita com o tecido do lado avesso, olhando para mim. Escreva tudo isso que eu falei, para que você depois não fique triste, tá? Então, essa é a dica, outra dica de milhões. Hoje eu saio daqui milionária. Amém, né, pessoal? Muito bem, ali eu estou mostrando a colocação do tecido do lado avesso e para fazer todas as marcações, ok? Agora nós vamos fazer o posicionamento para costurar o 5, o número 5, o molde número 5, com o molde número 3 e 4, ok? Vamos afastar um pouquinho o nosso molde 1 e 2 e vamos tombar. Observa, gente, que essa margem de costura é praticamente obrigatória desenhar, tá? Outra dica fundamental, eu falei para vocês, esse bloco, ele é cheio de detalhes, detalhes que fazem toda a diferença, tá? Ao posicionar o bloco 5, o molde 5 no 4, você observa que na ponta fica faltando tecido. Pelo lado direito, tá? Ele fica faltando tecido. Eu já estou mostrando porque eu gosto que a pessoa tenha total entendimento do que está acontecendo. Quando você dobrar o triângulo grande, número 5, sobre o outro molde, você vai observar, eu vou dar um zoom, já dei um zoom aqui, você vai observar que a linha de costura vai ficar no tecido, porém a margem de costura vai ficar para fora. Você já vai entender agora.
Virei direito com direito e alinhei a parte de cima do triângulo, lá na pontinha dele lá em cima. Agora eu vou colocar um alfinetinho para não sair do lugar, para eu poder explicar a vocês. Olhe, o que eu falei da margem de costura? A margem de costura vai ficar para fora, essa pontinha, e a costura é que vai ficar até o final do retângulo, que vai no encontro do retângulo, na esquina do retângulo, tá? Então, essa é uma dica de trilhões, porque a pessoa pensa que está fazendo errado, que a pontinha não está no lugar certo, que a ponta do triângulo de um lado ficou de um jeito, do outro lado ficou errado, sobrando, mas é para sobrar mesmo. Essa marginha de costura é para sobrar, ok? Muito bem, então eu vou costurar todos eles nesse sentido e já volto, gente. Muito bem, todos costurados. Agora eu preciso que vocês observem novamente essas dicas que eu estou dando, para que vocês tenham tranquilidade quando fizerem o seu bloco, tá? Observe que o triângulo de cima ficou bem posicionado com o triângulo de baixo. Eu fiz a costura na parte de baixo da faixa e o triângulo de cima, ele basicamente cobre o triângulo de baixo. E esse que é o ponto fundamental, tá? Não pode ter sobrinhas do triângulo de baixo aparecendo na parte de cima. Os dois vão ficar bem alinhadinhos e você vai ter mais tranquilidade. Vamos retirar o excesso de tecido que ficou nessa ponta da faixa, dos 4, e depois eu vou abrir, vou tombar a costura e vou passar com o ferro, passar entre aspas, que vocês sabem que eu vou apenas colocar o ferro em cima para que o calor assente a nossa costura, tá? E daí eu já volto, vou fazer isso e já volto, ok? Muito bem, todos foram assentados, as costuras estão bem assentadinhas. Agora nós vamos então para a explicação da parte final do nosso bloco, tá? Eu só encostei o ferrinho ali nas costuras, não passei, não estiquei nada, tá tudo em ordem, ok? Agora nós vamos juntar o bloco, o molde número 1 e 2 com o restante que foram unidos e costurados, o 3 e o 4 e o 5, tá? Outra dica que vale muito a pena é você observar essa linha diagonal aqui, tá? Essa linha diagonal ela é importante porque ela vai dar exatamente o efeito do bloco catavento embutido. Então, eu vou dar uma sugestão com a régua, você faz uma marcação na diagonal e coloca o ângulo de 45 graus lá na base da faixa, encosta a régua direitinho no ângulo de 45 graus e faz uma pequena marcação no tecido neutro para que você possa fazer as emendas depois com mais tranquilidade. Na sequência, você vai tombar a parte que nós fizemos 3, 4 e 5 e vai, com a régua, fazer uma marcação de pé de máquina também. Vai fazer uma marcação alinhando o triângulo e, em seguida, marcando um pé de máquina sobre ele, tá? Então, você ficou com um triângulo e você vai fazer a marcação que eu mostrei em todos eles. E daí a gente já vai para a parte final, basicamente, do bloco, e eu vou mostrar para vocês como nós vamos costurar tudo isso aí, tá bom? Nós vamos tombar direito com direito e vamos para a máquina fazer essa costura juntas, com todas as explicações
necessárias, ok? Chegamos. Agora, então, lembra todas as dicas que eu dou de emenda de costura, nós vamos aplicar agora, tá? Mas nós vamos começar pelo lado da faixa. Nós vamos fazer a marcação do lado da faixa em primeiro lugar, para que ela fique bem centralizadinha e perfeita. Então, você põe a faixa de lado, de frente para você, e você observa que os dois tecidos que estão aparecendo, que são o rosa, devem ficar alinhados antes de você ir para a máquina. Então, você confere direitinho, um às vezes fica mais baixo que o outro, você sobe e alinha esses tecidos, tá? Alinha com uma reguinha, com alguma coisa, vê se está na direção certa e vamos colocar direito com direito, colocar, quem gosta de alfinete já coloca o alfinetinho e vamos fazer a costura da emenda primeiro, só nesse pedacinho. Segura firme com a mão, na hora de desvirar, ele não sair do lugar, tá? Pode colocar alfinete se desejar, pode conferir também, eu sempre confiro, e pode costurar tranquilamente. Se errar, você desmancha e faz novamente, combinado? Após alinhar, você pode colocar um alfinete para te apoiar na costura, ou se você já tem o jeitinho de pegar com a mão, já vai lá e faz uma costurinha bem pequenininha, somente na parte que nós vamos costurar, tá? No cruzamento ali dos tecidos. Faz uma costurinha, abre para ver se ficou certo. Olha só, ficou perfeito, mas com um problema muito grave. A linha aqui é cor-de-rosa, porém ela é cor-de-rosa bem clarinha, tá parecendo de outra cor, aparece a outra cor na nossa costura, e nós não queremos isso. Então, eu vou pegar uma linha da cor da borda e vou trocar a linha para o nosso trabalho ficar perfeito, tá ok? Prontinho, troquei por uma linha bordô para combinar com o tecido da moldura e o trabalho está maravilhoso, tá? Então, agora que nós fizemos a primeira marcação, essa primeira marcação sempre vai ser a da faixa primeiro. Você abre e confere e olha como fica tudo certinho, tá? Eu sempre abro a faixa assim para fazer as minhas marcações também. Marque do jeito que você achar melhor, tá? Coloque no ângulo de 45, faça aquilo que te faz bem. Muito bem, aí está todo mundo costurado, bonitinho. Vamos para a segunda marcação, confirmando se deu certo. Pode ser que algumas vezes não dê certo, mas você tem como guia a parte de cima do triângulo. Se os dois triângulos, você percebeu que os moldes 1 e 2 deram 2 triângulos perfeitos e que voltou a ser um quadrado? Muito bem, se você notou isso, tá de parabéns. Então, se caso a marquinha não bater após a primeira costura da faixa, basta você ver se os dois triângulos estão sobrepostos e não existe diferença alguma de medidas nele. Então, quer dizer que a sua medida está correta. Essa parte que eu falei, que se na parte de cima os dois estiverem centralizados, lá embaixo, mesmo que a marcaçãozinha da caneta tenha escapado ou saído do lugar, você pode ficar tranquila que a costura estará alinhada em 45 graus, tá bom? Muito bem, agora a gente vai fechar esse lado, costuras todas perfeitas. Vamos fechar todas as peças, né? Obedecendo ali a margem de costura que desenhamos, já desenhamos para ficar mais tranquilas. Você vai abrir, vai olhar, vai ver que está tudo certo e vai então retirar o excesso de tecido da faixa.
verifica certinho se as costuras ficaram na diagonal, bonitinha, vira o trabalho para a parte de trás, coloca a régua seguindo a diagonal que foi marcada, guarda esses tecidinhos que sobraram na caixa de quadradinhos e a pergunta é: por que nós cortamos a faixa com 25 se tem uma sobra ali de uns 3, 4 centímetros? Exatamente, gente. Quando trabalhamos em diagonal, eu trabalho com folga de tecidos, prefiro que sobre aqueles quadradinhos do que faltem nesse momento, tá bom? Muito bem, vamos para a mesa e vamos montar a parte, o nosso bloco, tá? Primeiro, nós vamos refilar, vamos tirar todas essas orelhinhas de cachorro, que o pessoal chama, né, de orelhinha de cachorro. Veja bem, o bloco, a célula do bloco já está em seu tamanho perfeito. O que nós vamos retirar são as rebarbinhas para podermos costurar, tá? É um bloco que não precisa ficar cortando e recortando. E é bem confortável para a gente quando a gente faz esse bloco, né? Não precisar refilar toda hora e essas coisas. Muito bem, agora vamos para a montagem. Olha, gente, que bloco mais lindo. A montagem é tradicional, nós vamos tombar direito com direito de 2 faixas, vamos costurar e agora nós vamos refilar. Eu acabei de falar que não refila, mas refila. E nós vamos refilar tirando esse pedacinho. Na verdade, ali o que eu quis dizer é que ele é um bloco que não dá muito trabalho, não. Ele é um bloco já de medidas prontas, com molde, e é muito prático isso, tá? Então, nós vamos retirar somente o excesso. E observa que é o mesmo excesso dos 2 lados das faixas do bloco. Então, tá tudo em ordem, basta refilar com cuidado, bastante cuidado nessa régua, para ela não escorregar e deixar todinho organizado. Alinha direitinho a linha da régua com a costura embaixo, confere se bater uma insegurança. Olha, às vezes você vai fazer um corte, você fica inseguro porque o trabalho está pronto. E você não quer arrumar você não quer arrumar nada nele, ele já está pronto. Então você pega uma fita métrica e confere se a sua marcação está certa, tá vendo? Eu faço assim, quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu confiro, eu olho, eu penso, eu refaço a mesma verificação, até eu ter certeza que está tudo bem. Tá vendo? Aí pode ficar tranquila que está tudo bem e nosso bloco está perfeito. Basta tirar essa pequena rebarbinha do meio dos 2 lados e aí fazer a costura final, tá? Como já fizemos isso no primeiro bloco dessa aula aqui, creio que não preciso ir à máquina. Gente, olha que lindo que ficou esse bloco. Tem aqui também uma sugestão de uma estampa bem clarinha, no verdinho, bem alegre, um country leve, tá? Vamos para as sugestões. Olha o que podemos fazer com esse bloco, gente. Com as variações de estampas e tonalidades do gosto de vocês. Aqui é apenas um exemplo. Escrevam no comentário qual sugestão mais tocou o seu coração, o que mexeu com você e qual a cor da sua preferência. Eu estou querendo saber para poder produzir vídeos com a preferência de vocês, tá bom? Agradeço a quem apertou o like, quem deixou o seu comentário nessa aula e a você que se inscreveu no canal. Obrigada de coração, muito obrigada. E aqui eu vou encerrando a nossa aula de hoje. Eu passei para vocês
2 técnicas com muitas dicas, informações novas. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveito para agradecer as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Muito obrigada. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Escrevam no comentário para eu saber. Elô, eu estou aqui pela primeira vez, para que possa receber o nosso carinhoso abraço de boas-vindas. Obrigada, viu? Gente, obrigada. Agora eu vou para a etapa final da minha aula, do meu vídeo, que é a história do bloco Catavento, que creio vocês vão gostar muito. O bloco Catavento nasceu nos Estados Unidos, consolidando-se no início do século XIX, por volta de 1800 a 1810. Como nasceu? A inspiração, o design do bloco foi diretamente inspirado nas pás dos moinhos de vento e bombas d'água que os pioneiros americanos viam ao longo das grandes rotas de migração para o oeste, como a famosa trilha de Oregon, metáfora de sobrevivência. Naquela época, o moinho de vento não era apenas uma estrutura bonita, ele representava a diferença entre a vida e a morte. Era o vento que movia as pás do moinho para bombear a água dos poços profundos, garantindo a hidratação das famílias, dos animais, a irrigação das plantações. E por que ela era tão importante? Entre as décadas de 1840 e 1860, milhares de famílias atravessaram os Estados Unidos em carroças em direção ao oeste, especialmente para os territórios de Oregon. Era uma viagem longa, difícil e perigosa. As mulheres levavam seus trabalhos de costura, confeccionavam e remendavam quiltings, trocavam blocos e padrões, transmitiam técnicas de geração em geração. Por isso, quando você encontra referências ligando os blocos tradicionais, como catavento, ao período das migrações para o oeste, isso faz muito sentido historicamente. Imaginem atravessar milhares de quilômetros numa carroça e ainda encontrar tempo para costurar. Só nós mesmos, só nós mesmas. Costurar o bloco catavento era uma forma de homenagear essa força da natureza e celebrar o progresso, o movimento e a esperança de um recomeço em novas terras. O que torna a trilha de Oregon tão impressionante é que ela não era apenas um caminho dentro do Oregon. Era uma rota gigantesca que saía da região central dos Estados Unidos e seguia rumo ao oeste. As famílias viajavam 3.200 quilômetros em carroça puxada por bois. A viagem podia durar 4 a 6 meses. Por isso, quando pensarmos naquelas mulheres costurando nas carroças, puxadas por boi debaixo do sol, vento, chuva, essa história fica muito mais emocionante, porque isso foi história, foi fato real, não é ilusão, não é história da carochinha. Então, elas estavam mudando de vida, cheias de sonho, levando consigo, naquele espaço tão pequeno, elas levavam tecidos, bíblias, agulhas, crianças, sonhos
e esperança, gente. Devia ser uma coisa maravilhosa estar indo com sua família e para um novo mundo, uma nova vida e levando provavelmente colchas muito queridas pela família. Nos anos de 1920, 1930, durante a Grande Depressão Americana, o catavento ganhou uma força gigantesca. Como as mulheres não tinham dinheiro para comprar tecidos, elas desmanchavam sacos de farinha e ração que vinham com estampas, algumas estampas bonitas, para costurar os triângulos do catavento. Era a pura arte de transformar escassez em beleza. Gente, imaginem no início dos anos 1800, não havia eletricidade, as distâncias eram enormes e a vida de pioneira era muito dura. Mas quando as mulheres se reuniam nos quintais para costurar o bloco catavento, aquele momento virava uma celebração. Enquanto olhavam para o moinho de vento ao fundo, que trazia a água e a vida para a fazenda, para as crianças, elas transformaram em gratidão com retalhos geométricos, girando esperança em cada ponto feito à mão. Como era lindo, como é romântico isso, mas quanto não foi difícil para elas. Quando eu penso, gente, quanto deve ter sido difícil. Nós temos tantas facilidades, né? E elas... Bom, deixa eu continuar, senão eu já me emociono aqui. Muito bem, como era o brinquedo no século XIX? Como era o brinquedo no século XIX naquela época? Nos Estados Unidos, no século XIX, esses brinquedos movidos pelo vento também eram uma forma de agradecer pela força do vento que trazia a água. As crianças seguravam enquanto corriam gritando e cantando. Eram chamados os brinquedos genericamente de whirlwinds, uma palavra em inglês antigo que significa coisas que giram. Hoje em dia, o termo mudou para catavento, que em inglês é pneu. Materiais rústicos, eles não eram feitos de plástico coloridos como os de hoje. Naquela época, os cataventos eram brinquedos caseiros, feitos pelos próprios pais ou pelas crianças. Eles usavam retalhos de papel grosso, pedaços de jornal, tecidos engomados, folhas secas, cascas de árvores ou finas lâminas de madeira, presos com um alfinete na ponta de um graveto. A conexão com as mães se dava enquanto as mães trabalhavam juntas nas colchas de patchwork nos quintais. As crianças se divertiam ao redor, correndo para fazer os seus pequenos cataventos girarem com o vento. Tudo isso foi real, tudo isso aconteceu, tudo isso é maravilhoso. Muitas histórias ficaram perdidas no tempo, mas graças a uma família que amava tanto o patchwork e o quilting como nós, temos a alegria de conhecer um dos trabalhos mais lindos que já vi. Pela sua técnica, por sua perfeição e por ser de uma época onde tudo era bem difícil. Mas a união e o amor pela arte e pela família, guardada com muito cuidado por gerações, temos este registro histórico, gente, da colcha catavento. Essa colcha se conta em 1812,
feita de 1812 a 1814. Em 1962, uma tataraneta de uma das famílias que confeccionaram esta colcha a doou ao museu, informando que a peça havia sido feita por mulheres da sua família. Segundo a tradição familiar, a colcha foi confeccionada enquanto os homens da família estavam ausentes na Guerra de 1812. O bisavô da doadora era Jackson Adams. Seu tio-avô era Joshua Adams e sua avó chamava-se Jane Adams. A colcha é composta por blocos de aproximadamente 7 centímetros, 7 polegadas, cerca de 18 centímetros, confeccionados no padrão catavento, alternados com blocos brancos lisos. Os blocos brancos e a borda são enriquecidos por um trabalho elaborado de quilting em relevo. Foram utilizados 10 diferentes desenhos de quilting nos blocos lisos, sendo que todos, exceto um, aparecem repetidos ao longo da peça. Nossa gratidão a essa família, pois graças à dedicação de todos, hoje podemos contar a história e comprovar. A colcha ainda se encontra presente no Museu Nacional da História Americana, o Smithsonian, desculpa, não sei pronunciar corretamente, e está lá exposta uma colcha feita há 200 anos por uma família de imigrantes que viajaram em carroças e homenagearam o catavento pela graça da água que conseguiam para sobreviver. Isso, gente, quando eu falo, é história, é vida real. Foram pessoas que viveram, sentiram, sofreram e que o momento mais alegre da vida era o momento de fazer as colchas para a família, para o enxoval das filhas, das sobrinhas, das netas. Elas se reuniam para costurar, conversar, ensinar as mais jovens, trocar notícias, celebrar casamentos, preparar enxovais, construir laços de amizade, construir pontos, quiltings lindos, aquela colcha de 200 anos, todinha quiltada à mão, com 10 desenhos diferentes de quilting. Era muito amor e dedicação, gente. E qual era a importância do bloco catavento numa colcha no enxoval da noiva? As lendas que norteiam a época faziam com que todos os enxovais tivessem o bloco catavento. Em todos os lares tinha uma colcha com o catavento. Primeiro, o vento que afasta o mal. Diz a lenda que antigamente em algumas comunidades rurais acreditava-se que o padrão do catavento nas colchas tinha o poder de espantar as energias ruins. Como o desenho sugere um movimento constante, a lenda dizia que os ventos ruins não conseguiam pousar na casa ou no berço onde a colcha estava. Era uma forma simbólica das mães desejarem que apenas os bons ventos soprassem sobre seus filhos. O bloco do batismo e dos novos começos, por ser um design que representa movimento e ciclo, o catavento era frequentemente o padrão escolhido
escolhido para presentear bebês ou jovens que estavam começando uma nova etapa de vida. No simbolismo do quilting, ele representa o fôlego da vida. Diferente dos blocos estáticos, o catavento sugere que a vida está sempre em fluxo, o que traz uma mensagem de esperança muito forte. A curiosidade técnica, o ponto de encontro das almas. Existe uma tradição poética entre algumas quilters de que o centro do catavento, onde todas as pontas se encontram, representa a união da família ou da comunidade. Se o centro não estiver alinhado, diziam brincando que o vento ia escapar. A mensagem que fica é essa: uma tradição que atravessa gerações, feito por mãos amorosas no passado, inspirando mãos criativas no presente, que somos nós. O catavento continuará girando, cada ponto uma história, cada bloco uma lembrança, cada colcha um legado de amor. Imaginem a alegria das noivas quando se terminava o quilting, que elas experimentavam na cama, e todas que participaram da construção daquele quilting, daquela colcha, ficavam felizes com a missão cumprida. E assim somos nós, todas nós, quando terminamos uma almofada, um caminho de mesa, uma sacola de patchwork, nós sentimos a mesma alegria que elas sentiam. E o nosso catavento continuará girando. Muito obrigada a você que ficou aqui até o final e a todas que participaram do vídeo de todas as formas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, os seus projetos. Gente, um grande beijo, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Bye, bye.